Yogi Surissima! A terceira temporada de One Punch Man pode estar um caos que só. Mas o mangá e a webcomic ainda estão com tudo. Por mais que o mangá tenha dado uma derrapada no ano passado, nós sabemos que a webcomic meteu o pé na porta com as revelações sobre o Genos, Dr. Kusseno e até mesmo o Dr. Bofoi, juntamente com o Izamu. E falando sobre o Imperial Child, nós observamos uma conexão muito importante acontecendo no último episódio, da forma como o Dr. Bofoi já estava suspeitando de muitas coisas que está sendo desenrolado na webcomic agora, desde a saga dos monstros. E a gente vai reforçar todo esse assunto com spoilers da webcomic, tá bom? Só pra ficar esperto, nós vamos reforçar mais sobre esse assunto e falar sobre essa perspectiva depois da vinheta. Que grande plot que nós tivemos no último capítulo da webcomic de One Punch Man. One, no dia do seu aniversário, na semana de um novo episódio de One Punch Man, durante a transmissão da terceira temporada, nós tivemos então esta revelação de que o Genos, a criação do Genos, não se passa ali de que uma ferramenta, uma arma, um peão nas mãos do cientista maligno chamado de Dr. Kusseno. Uma teoria muito antiga na fandom, é uma teoria acho que desde quando eu tô na fandom. Se tem a teoria de que o Genos seja ali o ciborgue enlouquecido, né, o ciborgue que destruiu ali a sua cidade natal, e que ao lado do Dr. Kusseno eles sejam vilões. Mas é claro, né, claro que da forma como o One ele é um excelente escritor, ele arrumaram uma forma para a gente não conseguir acertar 100% ali dessa teoria. E o que foi revelado para nós? Foi revelado para nós que o Genos, na verdade, toda a sua lore envolvendo o ciborgue enlouquecido nunca existiu. Pelo que aparenta, o ciborgue enlouquecido nunca existiu. Tudo foi uma memória implantada ali pelo Dr. Kusseno. Isso é uma visão muito interessante, porque a gente começa a colocar várias camadas já na trama ali de One Punch Man para fortalecer essas ideias. Principalmente na ligação do Metal Knight, né, o Dr. Bofoi, e ao mesmo tempo toda a conexão que nós vimos sendo construído, tanto ali para essa temporada, né, terceira temporada ou a quarta temporada, nós não sabemos quando vai ter essa mescla ali, tanto do Genos quanto também com o Drive Knight, e também sobre essas suspeitas do Dr. Bofoi perante ali o Genos. Tudo isso fica ainda mais interessante quando nós passamos a perceber, passamos a entender que os materiais usados na The Organization era realmente algo que poderia ser fornecido para o Genos, que a tecnologia gerada ali para The Organization era algo compatível com o material que o Genos estava aprimorando o seu equipamento. E tudo fica ainda mais interessante quando nós visualizamos que até mesmo a tecnologia do Drive Knight juntamente com a tecnologia do Genos era compatível. Tudo vai se encaixando, a teoria foi ganhando camadas, as coisas foi realmente criando ali segmentos, tudo foi se fixando e o One juntamente com o Murata, basicamente ali na webcomic tudo ali é pelo One, mas no mangá, na história criada ali pelo Murata, algumas rebarbas foram sendo colocadas para ser de uma forma realmente segmentada, de uma forma mais precisa, de um jeito mais preciso para o desenvolvimento dos personagens. Principalmente dessa conexão com Genos, Drive Knight, Izamu e Dr. Bofoi. Meus amigos, por mais que a terceira temporada esteja um caos, ainda está valendo a pena acompanhar, né? Porque tem muita gente falando, eu não vou assistir e tal. Ainda está valendo a pena acompanhar por causa da trama, por causa da história, porque você vai atualizando e você vai pegando. Eu não me lembrava dessas palavras aqui que a gente vai conversar sobre o Izamu, né? Essas coisas, essa conversa antes do começo ali da guerra, eu não me lembrava. Então vale muito
muito a pena ainda acompanhar por causa da trama, por causa da história. E aí eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal também, compartilhe os nossos conteúdos por aí. É importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos de One Punch Man pra gente continuar falando, divulgando ainda mais os nossos conteúdos por aí. Você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Continue a fortalecer o Geek Brasil dessa maneira. Então, como eu falei pra vocês no último episódio, nós temos um encontro bem interessante do Izamu com o Sekigar. Este encontro é simplesmente para alinhar os personagens, os heróis que vão participar do ataque contra a Associação dos Monstros e os heróis que vão ficar de fora. Só que tem um ponto interessante aqui, tem um ponto aqui muito bacana que o Izamu fala para o Sekigar, que existem alguns heróis que são suspeitos e que eles não vão participar dessa equipe de classe S para invadir a Associação de Monstros. O Izamu cita alguns que para ele acaba sendo suspeito, só que o mais importante da sua citação é na relação envolvendo a quem? Envolvendo ao Genos. Ele fala ali da relação ali com o Genos e como o Genos é um herói que ainda carece de confiança. Lembrando que a história de One Punch Man, se eu não estiver enganado, começou faz 2 meses, né? Fazem 2 meses que a história de One Punch Man acabou começando. Então tem menos de 2 meses que o Genos acabou entrando na classe S. Isso é de uma forma até mesmo muito interessante do Izamu estar percebendo isso juntamente com o Dr. Bofoy. E era o Metal Knight o tempo todo alertando o Izamu sobre algumas coisas que estavam acontecendo nos bastidores. E pelo que aparenta, o Metal Knight estava tentando lutar contra esses vazamentos, contra essas ideias e tentar cercar, meio que tipo assim, limitar esses dados que estavam sendo vazados. O grande problema disso tudo é que onde o Genos estava, as batalhas que o Genos estava pertencendo, as batalhas que o Genos estava realmente participando, as reuniões em que o Genos estava participando, os planos dos combates envolvendo ali os heróis contra os monstros, todas essas informações em que o Genos esteve presente estava vazando para o Dr. Kusseno. Nós não tinha como saber sobre isso nessa época, mas o Dr. Bofoy já tinha certeza que tinha que isolar o Genos. O Genos não podia ficar próximo, ele estava tentando provar, estava tentando arrumar alguma prova sobre isso, mas ele só vai conseguir essa prova quando o Dr. Kusseno decide acabar com a sociedade heróica, decide acabar com a associação de heróis. E por causa disso, por causa de toda essa leva, nós observamos o Izamu tentando limitar as ações ali do Genos, mas como o Genos está sempre com o Saitama, é claro que ele vai ser arrastado para toda essa confusão. E é por isso que essa ligação do Dr. Kusseno com o Genos é tremendamente importante. Como o Bofoy acabou falando no próprio capítulo, o Genos poderia ser até mesmo esse ouvido ali para o Dr. Kusseno durante todo esse tempo. Até mesmo na conversa que eles estavam tendo ali, o Kusseno estava ouvindo. Toda a manipulação é muito clara e é muito legal, como eu não acompanhei a webcomic dessa parte diante, então eu não sei se essa conversa do Izamu com o Sekigar meio que rola. E eu acho até mesmo que o Sekigar, ele é um personagem próprio para o mangá. Ele não existe ali na webcomic. O City eu sei que existe. Agora o Sekigar eu acho que existe também. Só que o Sekigar ele só vai aparecer depois, né? Eu não lembro aqui se o Sekigar... Pera aí só um minutinho. 6.5 hours later. A few inches later. Isso, estou certo. O Sekigar não tem na webcomic mesmo, né? Ele é um personagem criado ali para o mangá, para ficar de olho nas ações da The Organization, né? Ele é um personagem realmente ali para ficar de olho nas ações da The Organization e talvez assim pode até ter uma ligação maior ali, porque ele tem uma parte, como nós sabemos, meio ciborguetizada. Então eu não duvidaria que se viesse um plot em cima dele também. A gente tá parecendo aqueles teoristas paranoicos, né? Duvidando de todo mundo, né? Duvidando de todas as questões de todos os personagens que podem aparecer. Mas como ele não tá na webcomic, esse plot não vai ser oficializado por lá. Talvez algo venha a acontecer
no mangá em relação a ele. Mas o ponto aqui é na relação do Genos com o Dr. Kusseno. E todo esse trabalhar do Genos juntamente com o Saitama é um ponto específico para criar, para tentar gerar um elo fraco no nosso careca de capa. A gente ainda vai fazer um vídeo aqui só sobre essa visão, né, de como vai ser essa luta do Genos contra o Saitama, mas nós temos um detalhe muito preciso, né, sobre essa visão de como o Izamu, juntamente com o Dr. Bofoy, desde antes de começar o arco da Saga dos Monstros, já estavam visando de que o Genos poderia ser um personagem ali a ficar de olho e que o Dr. Kusseno poderia estar por detrás dele, lá ele. E de toda essa situação a gente começa a perceber essa maluquice em relação ao Genos. Nós já sabíamos que o Genos, ele era um personagem completamente ensandecido por poder. Isso pode ser algo até mesmo uma visão, um ponto programado pelo Dr. Kusseno para que o Genos ficasse cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, ao ponto de até mesmo tentar quebrar o limitador. Como nós observamos ali o próprio Drive Knight, ele não consegue quebrar o limitador mediante a essa batalha contra o Saitama, porque ele é uma IA, né? Ele é apenas ali um robô, ele não tem uma base humana para conseguir quebrar o limitador. A base ali que o Dr. Bofoy fala para nós, que o cérebro humano, ele é o computador mais poderoso que existe. Nada consegue processar mais informações do que o próprio cérebro humano. Então, quando o Bofoy fala algo sobre isso, e nós então observamos o Genos agindo como um ser humano, mas ao mesmo tempo como um ciborgue, nós estamos prestes a ver um Genos capaz ali de ou ascender aos poderes do God ou conseguir quebrar o seu limitador. A gente já falou sobre 3 personagens que podem ter essa capacidade, né? Tanto o Genos, quanto o Zumbiman, quanto também ali o Metal Bat. São 3 possíveis candidatos a removerem os seus limitadores. Mas o fato é que o Genos sendo manipulado, mexido, ficando até mesmo paranoico. Cara, que capítulo excelente, né? O One realmente colocando as expressões, as caras e bocas do Genos, o Genos pirando, balançando a cabeça, assim como se entrasse ele em parafuso, literalmente. E aí as caras deles, ele irritado ali pela fala do Dr. Kusseno, do Kusseno ter morrido, falando sobre as questões, ele se lembrando do contato que ele tinha, e aí o Dr. Bofoy só falando pra ele que o Genos era apenas um coitado, que ele era apenas um coitado mediante a manipulação ali do Dr. Kusseno.